A gente vive um momento muito estranho e eu acho que a gente vai ver um processo sucessório acontecer tanto na direita quanto na esquerda. Tá? E eu acho que é importante a gente pontuar isso. Não imaginem que se por um lado o Bolsonaro está sofrendo e está morrendo e está se machucando, a gente não verá com outra natureza, com outras cores, isso acontecer dentro da esquerda. Eu começando pela esquerda, tá? Eu vou entrar no Bolsonaro. Naturalmente o Bolsonaro é um cara que não tem o mesmo histórico do Lula. Lula é uma figura que foi sido construída no final dos anos 70, para os anos 80, com as famosas greves operárias, o surgimento do PT, ele concorre para governador, deputado, depois ele só concorre a presidente e ele se firma como liderança maior da esquerda brasileira. O Bolsonaro, ele é uma liderança que, vamos dizer, começou a aparecer para o Brasil na prática mesmo, lá na época do Super Pop, 2011, 2012, a coisa cresce nos anos seguintes e aí ele estoura a partir de 2015. Tá? E aí ganha a eleição para a presidência da República em 2018 e ele se torna o político, mais do que o Lula, mais comentado do Brasil. Isso aqui a gente pode falar, o político mais falado pro bem e pro mal do Brasil é o Jair Bolsonaro. Mas a gente tá vendo um ocaso dele, né, a derrota, a desconstrução política dele acontecer e uma substituição dele dentro do próprio campo, que é o campo da direita, mais natural e veloz do que a gente viu com o PT. E aí nisso eu vou regressar pro petismo. Porque por mais que o Lula tenha sido preso, que o PT tenha passado por ele tenha caminhado no Vale das Sombras, né, caminhado no Vale da Morte, após não só o impeachment da Dilma, mas a prisão do Lula em 2018, o PT retorna ao poder. A gente comentou ontem na live do Dark, breve, acho que vai ser muito complementar vocês assistirem a live do Dark ontem, né? É só assistir, tá aqui no nosso canal. Não era pro PT ter retornado, o PT faz um retorno extemporâneo ao poder, tanto que é um retorno sem proposta, um governo que até agora não sabe falar por que ele veio fazer. Eles tentam sempre criar um novo slogan, uma nova justificativa. Começou como o governo da picanha, depois virou, nós seremos o governo da democracia e agora ele é o governo da soberania. Eles estão o tempo todo tentando criar uma historinha pra contar e nenhuma dessas histórias colam exatamente porque o governo em si não deveria existir. Né? Nós não estávamos no momento histórico da presença das esquerdas nessas posições de poder que elas estão agora no Brasil. Essa lógica própria que é a construção de uma estrutura intelectual poderosa, construção de uma estrutura orgânica de militância, uma estrutura político-partidária, uma estrutura muito sólida de anos, azeitada financeiramente, com uma hierarquia bem montada, faz com que mesmo com uma crise enorme que eles tenham passado, e veja, o Bolsonaro não foi preso ainda e o bolsonarismo já está totalmente rachado. No PT isso não aconteceu. Com o Lula preso, e a gente poderia ter visto a ascensão de várias outras figuras, a esquerda ter se dividido, ter se balcanizado, o que a gente viu, na verdade, foi um reforço, uma construção de um campo político de esquerda centrado no Lula e uma candidatura para 2022 com uma frente ampla em que elementos do centrão de se juntar e disseram, não, nós vamos todos defender a democracia. Ou seja, o Alckmin foi à esquerda se submeter ao Lula. O Alckmin que era outrora um adversário deles. Sabe, assim, quando a gente olha o poder, a gravidade que você ser institucionalmente forte faz, isso te garante longevidade no processo. Mesmo quando essa longevidade não é boa. Porque a pergunta que eu deixo é bom para as esquerdas brasileiras ficarem permanentemente dependentes do Lula? Eu não sei, me parece que não. Tem uma coisa que é muito estranha na esquerda, que é o seguinte. A esquerda realmente, por conta do desgaste de material do governo Fernando Henrique, que chegou à presidência da República em 94 e governou até 2002. Esse desgaste material elegeu o PT. Mas o PT só sedimentou um eleitor pobre, eleitor muito humilde, quando o Lula foi e implementou o Bolsa Família. E houve também o crescimento econômico, houve várias coisas. São fatores multifatoriais que não são explicados apenas pelo Bolsa Família, mas houve da redução da fome, ao aumento do poder de consumo das pessoas mais pobres. Isso tudo criou uma lealdade, tá? Que foi reforçada pela estética, pela linguagem do Lula, pelo fato da pessoa ter uma identificação física com o Lula mesmo. Lula fala a linguagem dos mais humildes. Então, você criou um vínculo, aí o Lula se tornou dono de, vamos botar aí, 20 e poucos % do eleitorado. O eleitorado mais humilde do Brasil, cara, é Lula. E é Lula, acho que até morrer. Tanto que as pesquisas todas mostram que a aprovação do Lula e as intenções de voto pro Lula são muito fortes entre essas pessoas que são mais velhas, especialmente mulheres, beneficiárias de bolsa e tal. Então, isso tá dado. E aí existe um eleitorado mais urbano das esquerdas e tal. Não fosse esse eleitorado mais humilde que é do Lula, esse eleitorado urbano, ele procuraria novas opções. É um eleitorado, vamos dizer, menos preso nessa imagem messiânica. É um eleitorado mais politizado, a gente pode colocar assim. Esse eleitorado politizado, toda vez que vem uma disputa, vem o PT, dá uma paulada na cabeça e sossega o facho geral. Isso aconteceu especialmente com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, toda vez que ele botou a cabeça pra fora, ele foi, vamos dizer, fortemente
fortemente golpeado ali, tá? Então eu digo isso com toda tranquilidade, tá? Nós não podemos olhar para a construção política da maneira personalista como a direita pensa. Porque por mais que a esquerda seja frágil hoje como estrutura, porque falta ideias, ela está fora do espírito do tempo dela, hoje a esquerda está no poder. Veja, a esquerda não vive, a esquerda não está no poder por conta do espírito do tempo, mas ela chegou no poder mesmo com toda essa deficiência, mesmo com a liderança principal tá velha, porque ela é institucionalmente hierárquica, forte e bem construída. Já o Bolsonaro, né, ele não tem um aparato intelectual que lhe justifique, ele não tem um aparato político institucional que lhe justifique, ele não tem um aparato burocrático dentro da máquina pública que lhe justifique. Então, como o bolsonarismo é baseado no prestígio messiânico do Bolsonaro, o Bolsonaro caiu. Eu já escrevi sobre isso na Valete, né? Como o Bolsonaro ele vive numa espécie de um culto em que ele se torna um tipo, ele é um mito, né? Ele é uma figura para além do material, né? Existe um Bolsonaro metafísico, né? Que as pessoas acessam com os sentimentos delas. Você acessa essa figura através de um culto, e esse culto ele precisa de rituais para que este Bolsonaro meio que, né, ele se avive nas pessoas. Acho que o Bolsonaro foi muito feliz em roubar as manifestações que nós iniciamos em 2015, ele roubou isso a partir de 2019, porque essas manifestações se tornaram cultos à imagem, né, a este Bolsonaro imaterial. E é quase como, vamos dizer, um momento de congregação em que as pessoas evocam esse Bolsonaro, ele vem à Terra, assim, e aí ele se manifesta perante eles e eles têm essa sensação de pertencimento. Então, é como a única coisa que resta ao Bolsonaro é uma imagem, e há muito pouco de estrutura concreta ali, ele precisa permanentemente ficar evocando, né, essa energia. É quase como um ritual, vocês entenderam? Tipo assim, é quase como um ritual meio místico mesmo, muito louco. E aí esse culto, você tem músicas, você tem danças, você tem roupas, você tem um ritual. E aí as manifestações, elas se tornaram ritualísticas. Então você olha essas últimas manifestações que o Bolsonaro convoca, são rituais. Efetivamente o Bolsonaro convoca rituais públicos de culto, aí ele acha que ele será empoderado, né? É como se o Bolsonaro concreto, ele fosse, vamos dizer, incorporado, né, por esse Bolsonaro metafísico, essa entidade, e aí ele fica empoderado para enfrentar o Xandão, igual ele ficou enfrentando, sei lá, a pandemia. Então, é um ritual, muito claro, para haver uma incorporação desse herói Bolsonaro. É um ritual pagão que os caras fazem, e é claramente um ritual bastante pagão, e esse ritual meio que ele tá perdendo a força, e é um ritual meio tolo. E eu vou colocar outra, tá? Uma das formas de confirmação desse poder ritualístico são os números de rede social. Que é como se fosse, tá acontecendo, tá incorporando aqui, deu muito like, deu muito view. Então, todo bolsonarista e os discípulos do Bolsonaro, eles acreditam nessa religião da fama dele, do poder da imagem desse Bolsonaro. Então, eles ficam cultuando vamos dizer, a sua imagem pública. E isso é uma coisa que a gente precisa entender como completamente relacionado às redes sociais. Nesse sentido, o Bolsonaro ele é um fenômeno, né, muito pós-moderno. Ele é um fenômeno completamente líquido. Né? Ele é fluido. O Bolsonaro, né, se o Lula fosse uma pessoa, ele seria um homem hétero cis. Sabe? Old school. O Bolsonaro é como se fosse uma boiceta trans. Espero que vocês tenham entendido a analogia. O Bolsonaro é muito fluido, ele é muito pós-moderno, ele é muito uma invenção das... Ele é um jogo de linguagem. Só que isso não é sólido. Não é sólido. Não é sólido. E aí tudo que é institucional vence ele. Porque pra funcionar, né? Aí eu vou ter que... Vocês estão gostando? Vamos dando nota aí pra live, tá? Pra funcionar... a gente vai ter que evocar. Procura uma obra que chama... Procura aí um livro assim, Jung. Bota assim, palavra-chave Jung contemporâneo, Wotan com W. O Jung, ele falou, né? É um livro muito curtinho que eu vou, inclusive, indicar pra vocês comprarem, tá? É esse aí, Aspectos do Drama Contemporâneo, tá? Comprem esse livro, é um livro muito curtinho. O Jung, ele fala o seguinte, que o grande deus da floresta, o grande deus caçador, o principal dos deuses germânicos, que é o Wotan, que é o Odin, ele é um deus que ficou adormecido por muito tempo, ou seja, no fundo ele está dizendo que é um arquétipo, o arquétipo do Wotan, que é o arquétipo fundamental para os germânicos, ele ficou adormecido por muito tempo,
talvez por conta do cristianismo, ele ficou adormecido. E aí ele começa a retornar no século XIX, seja nos delírios do Jung, desculpa, nos delírios do Nietzsche, seja, sei lá, eu não sei se ele menciona isso, mas dá pra sentir isso um pouco na música do Wagner, né? E aquilo começa a voltar, ele começa a se incorporar no homem alemão, e aí ele assume um homem. Esse homem se chamava Adolf Hitler. E aí então, é como se fosse assim, eles ficaram evocando o Wotan, né? E houve inclusive todo um processo de busca por cultura e por religião pagã, por elementos esotéricos dentro da Alemanha, né? Você vai pegar aquele movimento do bigodinho, ele era profundamente esotérico, né? Muita besteira esotérica, mas profundamente esotérico. Então, do final do século XIX para o começo do século XX, o alemão tá nessa busca, e talvez estivesse numa busca dessa identidade e tal. E aí, pro Jung, o Hitler incorpora o Wotan. E aí essa incorporação ritualística com os rituais de massa, com as grandes palestras que o Hitler fazia, com as grandes manifestações, com a linguagem, com tudo que foi montado ao redor dele, né? Ele se apodera dos meios políticos. Ele tinha uma instituição muito forte, que era o Partido Henning, né? Uma instituição forte. Ele se infiltra nas Forças Armadas, ele cria inclusive seu próprio braço armado, e aí ele faz uma tomada do poder na Alemanha. E aí, com esse poder total nas mãos dele, ele leva a Alemanha num surto maluco para uma carnificina gigantesca, né? Numa talvez vontade de morte maluca liderada pelo Wotan. Então, pro Jung, o arquétipo do Wotan, ele foi invocado e ele assume o corpo desse cara, que seria como se fosse um mago maluco, né? O Hitler, esse mago maluco. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente faz um paralelismo disso com o que é feito com o Bolsonaro, ou seja, com a lógica dessa incorporação, desse herói mítico que os caras têm do Bolsonaro, a gente entende assim, tá, ele incorpora, mas ele não fez nada de concreto. Se a incorporação que acontece ali com o homem do bigodinho é uma incorporação que se transforma em instituições. E assim, o homem do bigodinho, ele era perigoso porque ele era mais inteligente que um cara como o Bolsonaro. Tinha livro, foi pro cárcere, ele construiu a jornada dele, né? O Bolsonaro, ele era estéril, ele ficou só na incorporação. Então ele ficou só nessa incorporação simbólica da versão melhor dele próprio. E repara, mesmo essa incorporação mais recente, ela se torna estéril porque ele começou a ficar tolhido nas manifestações. Então ele não ia numa manifestação que ele mesmo convocava e ele não podia falar nada na manifestação. Então ele ia na manifestação, não posso criticar, não critiquem ninguém, hein? Oh! O que é muito frágil. Tá? Então eu acho que o que termina acontecendo com o Betinha Bolsonaro, né, nesse exemplo, não adianta você se transformar num mito e num elemento místico capaz de gerar um frenesi na nação. O Bolsonaro conseguiu isso. E é isso que os inimigos dele temem, tá? E este é o elemento mais importante. Veja só, não é defender o Bolsonaro, mas eu vou fazer um reconhecimento das forças do bolsonarismo. O bolsonarismo criou um frenesi em parte importante da nação brasileira. Esse frenesi é verdadeiro e ele mobilizou muito as pessoas. E as pessoas acreditavam que aquele cara que eles projetaram no Bolsonaro, ele era um mito e ele ia fazer e acontecer. E as pessoas toparam uma guerra pelo Bolsonaro. Vocês pararam pra pensar nisso? As pessoas toparam acampar na frente dos quartéis, elas toparam o 8 de janeiro, elas toparam 1001 manifestações, elas toparam assumir riscos na pandemia, elas toparam todo tipo de coisa por ele. O que ele fez nesse sentido é impressionante, é muito impressionante. Tá? Esse arquétipo que de alguma maneira foi evocado pelo Carluxo, por isso que o Carluxo é o grande mago maluco. O Carluxo, ele é um doido, se forem pegar, eu não sei se realmente eu não sei qual a doença que ele tem, mas ele é claramente muito problemático. Então, na loucura dele, o Carluxo, ele cria um monstro, né, que é o super pai dele, que é um mito, com óculos. Então, acho que a gente pode fazer essa construção. O Carluxo cria, eu não sei se aí o Carluxo ou o Demiurgo. Então, o Carluxo cria, na loucura dele, criei um monstro, tá? E aí a população brasileira toda compra esse cara como anjo vingador, como mito. Isto ganha uma eleição, isso realmente tem um poder colossal. Se estes caras realmente fossem muito inteligentes e se estruturassem, e eis o ponto. Se o bolsonarismo tivesse pessoas como nós administrando eles, tá? Eu cravo aqui, eles seriam uma máquina imparável que mudaria a história do Brasil. Se o bolsonarismo aliasse
esse aspecto mitológico que foi criado pela loucura do Carluxo, com um grupo com uma capacidade resoluta de pensar as suas ações e uma vontade de trabalho, uma inteligência de trabalho muito grande como a nossa, em certa medida, esses caras teriam feito tudo o que eles quisessem. Absolutamente tudo. Tanto que, só de não atrapalharem no impeachment, o Rizzo vai entender. Só de não atrapalharem o impeachment e a Lava Jato, mas estarem mobilizando esse símbolo do Bolsonaro ali, representando a direita, durante o processo do impeachment, nós destruímos a esquerda brasileira. Há alguma dúvida sobre isso, Rafael Almeida Rizzo? Não. A esquerda brasileira foi devastada de 2015 até 2018. Foi uma devastação. Agora, o Bolsonaro em si, tá? Quando ele chega à presidência da República com o grupo dele, e aí ele faz as coisas com a capacidade de ação dele, do grupo dele, aí a coisa diminui. Porque entre ser um evocador de um espírito metafísico, chame do que quiser, ou simplesmente evocar um arquétipo que sei lá, a classe média brasileira gostaria de evocar, e ser isso, havia uma grande diferença, tá? Mas assim, as esquerdas nunca entenderam, mas se de fato o MBL em algum momento tivesse se juntado ao bolsonarismo, ia dar muita merda. Eu me digo se juntar no sentido de que a gente ia abdicar da nossa própria dignidade, das nossas próprias ideias, e servíssemos como soldados, como mercenários à causa deles. E não que não houve esse convite. Várias vezes houve esse convite, especialmente nos anos de 2015 e começo de 2016. 2016 já era impossível, mas no ano de 2015 aconteceu, 2014 também, tá? Se a gente não tivesse escrúpulos e tivesse topado, haveria uma força ali do mal muito louca. Nós nunca topamos isso. Agora, vamos dizer, e se fosse o oposto? E se o Bolsonaro tivesse a mente correta, tivesse o caráter e a noção de tempo e de vamos dizer, evolução histórica e do que precisa ser feito com a nossa capacidade de execução junto? Sim, o Brasil passaria por mudanças muito profundas entre 2018 até agora, porque primeiro ele não teria perdido a eleição em 2022 nem a pau, e segundo, se esse símbolo bolsonarista direcionasse as pessoas para as missões corretas, vocês entenderam o que eu quero dizer, entendeu? Nossa senhora, seria colossal. Então, a grande diferença da esquerda e da direita é que, por mais que o Lula tenha esse símbolo, e ele não é um símbolo mobilizador, né? O papai Lula, o papai dos pobres Lula, ele não é uma figura que mobiliza as pessoas para uma guerra, para um grande enfrentamento, que é um espírito revolucionário que o símbolo do Bolsonaro gerou pro eleitor dele. Não, o eleitor do Lula, ele vê o Lula como uma mãe protetora. Eu acho que o Lula, ele é muito mais feminino do que masculino. O Lula é uma grande mãe com suas grandes tetas, fornecendo um alimento fundamental para o povo. Então, o seu povo, ele se sente alimentado. O Lula, eu acho que é uma coisa matriarcal, tá? Ele representa essa mãe. Uma mãe provedora. O Lula tá provendo, ele tá provendo e tal. Tanto que é um governo muito feminino que atende muito a eleitores mulheres, tanto que as próprias pesquisas mostram que ele vai muito melhor entre as mulheres. E esse Lula, nesse sentido, ele não mobiliza pra guerra, ele mobiliza pra proteção, né, pro cuidado, que é justamente um tipo de linguagem que não é mobilizante. Inclusive a gente pode, né, vou fazer aqui um paralelo histórico, né, atenção, indo-europeus mencionados, tá? A gente pode fazer uns... Bingo, o que a gente pode construir aqui, né? Houve, de fato, eu recomendo o livro, escreve Marija, com J, aí Gimbutas com G, que são as religiões da velha Europa, né? Em que ela postula a ideia de que havia uma Europa matriarcal, tá? Essa autora, que é uma autora lituana, virou professora na Universidade da Califórnia, acho que foi na UCLA, ela postula a ideia de que havia uma Europa matriarcal, e essa Europa matriarcal, ela apresentava um estilo de vida quase idílico e quase sem conflitos, porque as pessoas tinham preocupações mais materiais no seu provento e menos com a guerra. E essa Europa matriarcal, ela é alvo de invasões de religiões, de homens que eram ligados a uma religião patriarcal, profundamente violenta e hierarquizada. Então você tinha uma sociedade quase socialista na Europa, muito feminina, a sociedade da Longhouse. E essa sociedade, ela realmente é uma sociedade ritualizada, era uma sociedade que
buscava resolver seus conflitos de maneira não violenta e próspera, material. E aí a sociedade ela é vandalizada e destruída por um bando de bárbaros, um bando de Conan o Bárbaro, vindos do leste, né, vindos da estepe. Eles vêm e varrem essas sociedades do mapa, tornando a Europa patriarcal e violenta. Né? A tese dela é interessantíssima, mas ela está errada. Né? As sociedades agrárias da Europa, já foi comprovado, eram sociedades, primeiro, patriarcais, menos patriarcais do que dos indo-europeus, mas também patriarcais. Eram sociedades também guerreiras, profundamente violentas, e muitas delas praticavam rituais de sacrifício humano. Então, tinha nada de muito idílico ali, tinham conflitos terríveis deles com os caçadores-coletores antes da chegada dos invasores da estepe, ou seja, era um mundo muito complicado. Mas, o que ela postula, acho que é uma coisa muito mais simbólica do que fática, porque os vestígios arqueológicos não ficaram ao lado da Maria Gimbutas. O que está claro simbolicamente, era uma sociedade mais feminina. Assim como a sociedade de Creta, dos minoicos, ela era mais feminina do que a sociedade dos invasores ali indo-europeus que chegaram, né, dos micênicos. Natural. Tá? Tô falando isso por quê? Porque a gente pode colocar assim, o bolsonarismo como um fenômeno muito mais masculino. Entendeu? Um fenômeno de direita mais masculino, mais revoltoso e hierarquizante. E o lulismo como um fenômeno mais feminino. Esses são os dois tipos à disposição. E a diferença do lulismo com o bolsonarismo é que o lulismo aí teve mais inteligência aplicada, mais disciplina aplicada na construção deles enquanto grupo político, e o PT ficou mais estruturado, então a sucessão à esquerda está mais difícil. E o bolsonarismo ele caiu pelas tabelas porque ele é um grupo burro. Ele é como se fosse uma... Eu vou falar aqui, o Bolsonaro ele é uma versão covarde do Átila Uno. Porque vocês sabem, os hunos foram uma praga, eles invadiram o que restava de Império Romano, geraram uma pressão gigantesca sobre os germânicos, eles foram um terror tão grande, tá? Se você for pegar a história, acho que é do Anel dos Nibelungos, me corrijam aí, tá? Tem todo um drama que os alemães, eles sofrem na mão do Átila, né? Tem todo um drama, eu não sei, me corrijam se até o Siegfried sofre na mão do Átila, me corrijam, por favor. Os alemães sofrem na mão dos hunos, os hunos devastam ali, eles devastam os romanos, o papado é obrigado a intervir. E aí o Átila ele é derrotado depois numa aliança entre os visigodos. Então você quer que... eu não tenho nada de português. Você que é descendente dos portugueses, dos nossos colonizadores portugueses, você tem sangue visigodo, sim. Todo brasileiro, de todas as cores, vai ter um tantinho de sangue visigodo. Pô, bem pouquinho, mas tem, tá? Que foi o povo que enfrentou junto com Aécio, o último grande general romano, os hunos, e botou os hunos pra correr, tá? E os visigodos depois foram e ficaram com a Espanha toda pra eles. Mas os hunos eram bem toscos. Caiu o Átila, nunca mais nós ouvimos falar dos hunos na história. Nunca mais, sumiram. Que eu acho que vai ser o destino do bolsonarismo. Não vai sobrar nada. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.